Fala para ela, se não tiver, te prepara, porque até o final deste culto, Jesus vai vir com uma alegria sobrenatural sobre a sua vida. Vocês creem nisso? Será que dá para fazer barulho aí com as suas palmas? Glória a Deus! Bom, para a gente começar, né, sobre o assunto adoração, queria primeiramente que a apóstola contasse um pouquinho da história dela na fé, né, um pouquinho da como foi a conversão, como que, bem resumidamente, né, sei que alguns sabem, outros talvez não, e até onde chegou 25 anos, né, vai para 26 anos de plenitude. Pra vocês terem noção, eu fiz 26 anos há um mês atrás, então olha quanto tempo que a plenitude, ela tem uma história, e tudo começou com um primeiro passo, né. Então, queria que a apóstola contasse um pouquinho até, né, toda essa jornada nessa vida cristã, e depois a gente vai fazer uma conexão de como a adoração levou a tudo isso que nós vivemos, tantos pilares que nós somos desenvolvidos, tanto que o primeiro é a adoração. Eu cumprimento a todos os jovens com a paz do Senhor, seja bem-vindo sempre, né, à casa do Pai. E louvo a Deus pela vida de vocês, por estarem aqui, apesar de ser um dia chuvoso, né? Onde muitas pessoas resolvem ficar em casa. Vocês decidiram adorar ao Senhor com a presença na casa do Pai. Isso é uma forma de adoração. Então eu louvo a Deus pela vida de vocês, viu? Mas a minha história na adoração com meu Deus, ela começou de uma forma dolorida. Porque eu procurei ao Senhor. Depois de procurar tantas coisas, eu fui procurar ao Deus verdadeiro, quando eu passei por um período de depressão. E essa depressão, ela durou tanto tempo e foi tão profunda, que isso atrapalhou o meu trabalho, atrapalhou a dinâmica de vida que eu tinha. E eu tinha já o colégio, eu tinha a escola para cuidar, e família para cuidar, e eu comecei a me sentir muito fraca, de todas as formas, espiritualmente, emocionalmente. Mas eu não ligava isso às coisas espirituais. Eu ligava isso mais às questões físicas e emocionais. E, em certo momento, depois de procurar ajuda em vários lugares, ir ao médico, vários médicos, me apresentaram, me fizeram um convite para conhecer uma outra forma de buscar a cura, que era ir à casa de Deus e buscar nele a cura que eu precisava. E eu fiquei meio relutante com relação a isso, porque aparentemente tudo estava tão bem, só tinha um problema de depressão, só tinha uma questão de pânico, né? Mas que atrapalhava completamente tudo que eu precisava fazer. Minha vida social ficou muito ruim, porque eu não gostava de me relacionar com pessoas, eu não queria ninguém na minha casa, eu não ia na casa de ninguém, porque eu queria ficar sozinha. E quando me chamaram para um culto, para orar na minha casa, a irmã foi orar na minha casa, entre tantas coisas que aconteceram, ela foi orar na minha casa, e nesta oração ela me fez um convite para que eu fosse num evento que terei na Igreja Brasil para Cristo, entre as irmãs. E eu falei para o meu marido, quer saber? Eu vou lá só para pagar a visita dela aqui, só porque ela veio orar por mim, vou lá e já tudo certo. Mas foi um engano da minha parte, porque Deus já tinha planejado isso. Isso tudo estava já no controle de Deus. Tanto a doença, a enfermidade em si, ela é algo que Deus permitiu na minha vida para que eu pudesse buscá-lo, porque eu pudesse encontrá-lo. E às vezes Deus faz isso, Ele deixa a gente passar uma situação difícil, uma situação que você pensa que não vai ter mais saída, para que a gente busque, para que a gente adore, para que a gente veja a verdade, encontre o caminho para permanecer nele. E eu fui para esse culto. Chegando lá, eu vi o meu primeiro ministério acontecer, que foi o Ministério de Libertação. Porque quando eu cheguei no culto, imagine um culto pentecostal, começo a orar, o que acontecia? Os demônios se manifestavam. E eu vi ao vivo uma manifestação. E eu fiquei ao mesmo tempo com medo, mas muito encantada com aquilo que eu estava vendo, porque aí eu pensei, na minha cabeça já passou, e se isso existe, isso é verdade. Porque eu só via isso na televisão. E aí eu vi acontecer lá naquele dia, e eu convidei uma amiga, um casal de amigos, para ir comigo na semana seguinte na igreja. E quando nós fomos, a novidade, meu amigo endemoniou lá. Um amigo que a gente levou, eu falei, agora ele não está brincando. Não é mentira, isso é verdade, porque eu conheço ele, ele jamais ia fazer isso. E no final,
ele acabou se libertando, e a partir disso, isso foi estendendo para a minha família. Minha cunhada foi liberta também. Meu primeiro trabalho de libertação foi na casa da minha cunhada, onde o demônio se manifestou dizendo que só não tinha matado ela, porque ela ficou endemoniada, e não conseguiu matá-la no metrô, porque ela ia se jogar no metrô, porque eu havia colocado a foto da família onde ela estava dentro daquele livro. Ele não falava que era a Bíblia, ele falava assim: a culpa é dela, porque ela colocou a foto da família naquele livro, e eu não consegui matá-la. Então isso para mim foi um encontro profundo com o que é espiritual, porque eu comecei a entender que não eram mais só palavras, mas eram fatos. Se você crê que há uma proteção através da palavra de Deus, ela vai se cumprir na sua vida. Coloquei a foto lá. Agora pergunta para mim se hoje eu tiro a foto de lá. Eu não tiro, porque eu tenho convicção que ali o Senhor também está protegendo. Porque se no mundo espiritual o inimigo disse que não podia atacá-lo, não é pelo fato da foto estar na Bíblia, mas é a fé que a gente aplica naquele momento em acreditar que o fato da foto estar lá, o Senhor está protegendo. Então, a minha fé foi aumentando, ao ponto de eu começar a fazer uma entrega de dias, uma entrega de tempo, uma entrega de emocional. Todas as entregas que eu podia fazer, eu comecei a fazer na casa do Senhor. Então eu comecei a servir, comecei a trabalhar como diaconisa, oficial, diaconisa. Fui fazendo as minhas entregas ao Senhor. E quanto mais eu me envolvia, mais eu ficava encantada com as coisas de Deus. Porque eu falava: como é que Ele me escolheu? E por que Ele me escolheu? Com tanta dificuldade, com tantos erros, com tantos defeitos, o Senhor me escolheu para algo. E eu pude ver a manifestação da glória dEle através da minha vida. E aí eu fui me firmando as estacas para chegar onde eu cheguei. Amém. E até pegando esse gancho, nesse testemunho, quando fala até sobre adoração, eu particularmente, e estudo um pouco sobre o assunto, eu até separei um texto aqui que vai muito de encontro, porque a adoração, a gente vai desenvolver melhor até o conceito, a adoração, os aspectos da adoração, mas o que eu vejo na Bíblia, que a adoração, ela é um fruto da revelação de quem é Deus. Então, enquanto eu entendo quem é Deus na minha vida, eu expresso em uma resposta de adoração. E aí, até o testemunho, que a adoração, ela me leva a uma libertação, seja ela emocional, como no caso da depressão, e até espiritual, como o caso do amigo que a senhora citou. E até tem um texto, que é Salmos 63, versículo 2, diz assim, certamente eu te contemplei no santuário, o salmista está falando, e vi o teu poder e a tua glória, e aí ele dá um ponto, e ele afirma, o teu amor é leal e melhor do que a vida, por isso os meus lábios te exaltarão. Ou seja, o salmista está falando que ele viu algo do Senhor, e por isso ele começou a adorar. E aí eu acho que, Mas Akira, o importante disso que você está ministrando é o que a gente encontra quando se entrega. Sim. O amor incondicional de Deus. Uhum. Porque a gente pensa que é amado pelo pai, pela mãe, pelo marido, pelos filhos. Mas o amor de Deus, ele é diferente. Uhum. E quando ele entra, você tem convicção de que existe um pai que cuida de você, que te ama e nunca vai te deixar só. Não importa as circunstâncias, não importa os seus erros que você cometeu, Ele está lá para te estender a mão toda vez que você precisar e te mostrar o caminho da verdade, o caminho correto a prosseguir. E foi esse amor que eu encontrei. E cada vez que eu me sentia amada por Deus, eu entregava mais a Ele. Sim. Então é importante frisar esse amor, o amor incondicional de Deus para a sua vida, pela sua história. Sim, e como isso foi importante, porque se a gente vê grandes homens da Bíblia, eles tiveram uma revelação de quem é Deus, e assim eles reagiram de alguma forma. E a senhora falou que o primeiro ministério encontrou no primeiro culto já. E ela entendeu que é o Deus que liberta. E por isso ela começou a adorá-lo até na libertação. Enquanto você não encontrar esse amor de Deus e você não se entregar, até o ministério fica comprometido, porque você vai passar pela igreja, você vai entrar, diz que está cultuando ao Senhor, que está fazendo uma adoração ao Senhor, mas na verdade não está. Então, quando você não encontra o amor de Deus que preenche aquele vazio que a gente tem no coração, vou falar para vocês,
Sabe um coraçãozinho de frango? Já viu um coraçãozinho de animal? Quando você corta no meio, ele tem um buraquinho. O nosso coração tem um buraquinho. Eu digo que ali é o lugar do Espírito Santo. Quando verdadeiramente a gente encontra este amor, e nós o convidamos para entrar dentro do nosso coração, até expressamos isso, entra no meu coração, entra no nosso coração, o Espírito Santo passa a habitar naquele lugar. E daí para frente nós não somos mais os mesmos. Porque o amor de Deus invade o nosso ser, o nosso coração. Então, né, quão importante é entender sobre esse amor, quão importante é buscar a Deus e a nossa resposta a Ele em adoração. A gente vai conceituar melhor isso depois, né? A gente vai trazer todo o quebra-cabeça, mas teria alguma experiência a mais, assim, qual que foi a maior experiência de adoração que a senhora viveu? Olha, eu já tive várias experiências de adoração, mas a primeira mesmo, ela surgiu quando eu estava fazendo a busca do Espírito Santo no altar, ajoelhada, sem conhecimento algum, e naquela época chamava-se muito para o altar, para você ficar orando e falar, glória, 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 e o povo orando, a igreja exaltando o nome do Senhor, e aquilo foi tomando uma proporção que, diante disso, eu senti que eu saí do chão. Eu estava ajoelhada no chão e daqui a pouco o olho fechado e aquele glória foi esquentando. Quando eu me dei conta, parecia que levitando. Eu não estava no chão, eu estava no alto. E só saí dessa condição depois de não sei quanto tempo, porque parecia que alguém me puxou e falou, volta para a terra. E todo mundo já saiu. Aí era uma irmã dizendo assim, pode levantar, porque todo mundo já saiu, todo mundo já foi sentar, e eu lá adorando e glorificando ao Senhor. E aí veio aquele fogo do altar sobre a minha vida e eu fui batizada com o Espírito Santo. E no mesmo dia eu recebi o dom de línguas. Então foram essas experiências que eu entendo que foi assim, a primeira com quem eu me identifiquei com algo espiritual acontecendo dentro de mim, que era mais forte do que eu podia controlar. Sim, eu até tenho um testemunho um pouco parecido, né? Eu lembro de um culto de jovens aqui na igreja e algo me tomou muito fortemente, né? E eu entendi que aquele dia eu fui batizado num culto de jovens, né? O bispo ministrando, na época era pastor ainda, o bispo ali ministrando e eu lembro de um momento, e era um louvor que na época não tinha banda de jovens, né? Hoje a gente tem uma banda, a gente tem um Fouls e tem uma banda, mas antes era um CD, né? CD, acho que eles nem sabem direito o que é isso, apóstolo, CD. Isso é tudo Spotify hoje, né? Mas era CD. Eu sou do disco e vinil eu nem sou tão velho assim, mas às vezes eu me sinto um pouco velho. Mas era CD, né? E eu não sei explicar, algo muito forte me tomou e eu caí. E eu não sabia mais o que aconteceu depois daquilo, mas foi né, agora a gente entende, né, esse renovo, né, esse impacto, essa presença do Espírito Santo me batizando. E algo que eu vivi também muito parecido, né, com essa experiência. Nesse caso, especificamente comigo, foi num louvor, foi no momento em que estavam orando e estavam louvando. E aquela música entrou e aquelas vozes falando glória, 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 me levou a um encontro, a uma conexão profunda com Deus. E recebendo, naquele momento, eu percebi que alguém falava comigo, na minha mente, no meu coração. E aquilo ficou martelando. E toda vez que eu passava a escutar uma música, adorando ao Senhor, por exemplo, aquilo, eu falava, Deus quer falar algo comigo. Aí eu estava passando por alguma dificuldade, alguma situação de conflito, algum desafio, o que fazer. Eu não sabia como buscar isso. Aí colocava um louvor, daqui a pouco vinha uma resposta naquela música que estava tocando. Porque essa é uma forma de adoração. Não são todas as formas, mas esta é uma forma. E a forma que Deus fala comigo é através da música. É através do louvor. Mais do que quando eu estou orando, mais do que quando eu estou lendo a palavra, eu tenho facilidade de escutar Deus na adoração do louvor, quando eu estou louvando. Legal. Tanto é que Deus me usa quando eu estou louvando. Se eu tiver que falar algo para alguém, a manifestação do Espírito de Deus na minha vida vai ser quando eu estou louvando. Sim. Quer falar alguma coisa? A senhora falando sobre o glória, e eu lembro que eu fui batizada no meio desse glória, 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 glória. E eu fui batizada muito nova, eu acho que eu tinha uns 6, 7 anos. E você pode pensar, poxa, 6, 7 anos, o que é que marcou?
mas marcou muito a minha vida, e principalmente quando se fala nesse glória, glória, glória. Porque quando o ambiente ele é tomado por essa adoração, é muito impactante, e isso é independente de idade. E tudo isso que vocês ouviram até agora sobre a adoração, a palavra adoração é um reconhecimento de uma grandiosidade. E muitos lá fora adoram porque acreditam, reconhecem a grandiosidade de determinadas coisas. E nós entendemos que a grandiosidade, nós reconhecemos essa grandiosidade, essa soberania que é do Senhor Jesus. Então, quando nós somos tomados por essa glória, por essa presença, e somos marcados com o manifestar do Espírito Santo e um batismo, em algo que nos marca e transforma a nossa vida, foi porque nós fomos, naquele momento ali, nós reconhecemos a grandiosidade daquele que estava trazendo aquela presença. Isso é muito importante a gente entender isso, que nós estamos trazendo essa consciência. Adoração não é sobre mim, né? É sobre para quem eu entrego o que eu estou fazendo, Sim. o que eu estou pensando. Então ela vai além disso. Quando se fala em adoração, adorar, até o mundo adora alguma coisa. Sim. Adora uma pessoa que cante, uma pessoa que está na internet, adora uma religião, um outro Deus. Adoração, todos podem fazer de alguma forma. Mas agora, qual é a forma correta, né? Sim. Quem é o verdadeiro Deus a ser adorado? Sim. A quem nós entregamos? Como nós entregamos? Tudo isso vai fazer a diferença. E é importante que a gente entenda, porque muitas vezes a gente fala sobre adoração e todo mundo resume a adoração a apenas o momento do louvor. E a música não é adoração. Vocês precisam entender e saber separar isso. A música não é adoração, mas é uma ferramenta de adoração. Então, olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: entenda que a adoração não se resume, não se limita à música. Mas é sobre um relacionamento com Deus, é mais profundo que isso. E esse relacionamento a gente pode conectar de várias maneiras, né? A gente pode conectar, de fato, através da música, adorando o Senhor através da música, mas no próprio propósito de adoração que a igreja vive, existem ministérios ali dentro que são áreas de adoração a Deus. Por exemplo, o que ela está fazendo ali agora é uma forma de adorar a Deus. Ela está fazendo uma entrega, mas ela está o quê? Fazendo fotografia. Ela está fotografando. Ele está filmando. Isso significa o quê? Que eles estão colaborando com a adoração. Eles estão entregando a adoração a Deus quando eles estão executando algo para quem? Para Deus. Então, a gente pode considerar que a maioria dos ministérios, quase tudo, na verdade, tudo que nós fazemos tem que ser adoração para Ele. Quando eu penso algo, eu tenho que adorar a Deus com o meu pensamento. Quando eu falo algo, eu estou adorando a Deus com as palavras que estão saindo da minha boca. Então, o cuidado que a gente precisa ter com o que a gente pensa, com o que a gente fala. Quando eu toco em algo que não é meu, eu estou desonrando a minha adoração a Deus. Porque tudo aquilo que eu tocar pode significar adoração a algo. E no nosso caso, adoração a Deus. Sim. Né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque, por exemplo, se eu vou adorar a Deus dançando na igreja, eu estou fazendo uma entrega. E quando eu entrego algo, eu estou entregando meu coração a Deus, eu estou adorando a Ele. Então, existem N motivos e existem várias maneiras de adoração. Através da oração, como eu disse, através dos ministérios, né? Quando a gente ajoelha de fato orando, é adoração. Mas não é só isso, eu posso estar ajoelhada e não estar adorando. Exatamente. Entendeu? Eu posso estar até filmando ali e não estar adorando a Deus, porque eu estou conectado com o que eu estou fazendo, eu estou conectado com o mundo lá fora, acabar isso aqui logo para eu sair para a balada. Mas eu acredito que vocês não fazem isso. Se vocês vêm adorar o Senhor, não vão para a balada lá fora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, a gente quer acreditar nisso. Quando você sai do ministério, daqui, enquanto você está entregando a sua adoração, você saiu daquela porta para fora, tudo que você está fazendo significa adorar. A quem? O que você está fazendo como adoração a Deus? Fofoca? Mentindo? Escondendo algo? Sendo uma pessoa diferente do que você está sendo aqui agora, nesse momento?
Aqui você diz, o Senhor é o meu pastor, aqui o Senhor é o meu Deus, é o meu pai, é o meu amigo. Aí quando você junta com os amigos lá fora no prédio, no condomínio, eu moro em condomínio, sei bem o que é isso. Quando os jovens se reúnem, palavrões, palavras feias, atitudes feias, que desonram o Senhor. E lá existem pessoas que se dizem cristãs, que vão para a igreja. Aí a gente pergunta, será que de fato essa vida está adorando? Está fazendo uma entrega verdadeira ao Senhor? Então tudo que nós fazemos, nós adoramos a Deus com aquilo que nós fazemos. Por isso, o Senhor diz na palavra dele que nós nascemos para o adorar. Sim. Não era para ficar cantando, a vida inteira cantando. Porque se fosse adorar a Deus, se fosse só o louvor, a gente ia viver cantando. Mas não é isso que acontece. A gente tem que tomar decisões, e as decisões que a gente toma devem louvar a Deus. Né? As decisões, elas precisam louvar a Deus. As palavras precisam louvar a Deus. Os amigos que eu escolho para a minha vida precisam louvar a Deus. Eu preciso ter boas escolhas, porque senão eu não consigo ter conexão verdadeira com Deus. Amém. E até uma pergunta que chegou aqui, e acho que condiz com tudo que a gente está falando, que é, quais maneiras podemos adorar a Deus, né? Então, a quem perguntou, acho que isso aqui já foi uma resposta, né? Quais são as maneiras? Com a sua vida. Com a nossa... Pensa o seguinte, melhor do que eu falar sobre a Bíblia, que é importante, eu não estou dizendo que não deva, melhor do que eu falar é mostrar uma vida de adorador. Sim, Né? A adoração, como eu acabei de dizer, tudo que a gente faz, tudo que a gente olha, tudo que a gente sente, tudo que a gente faz. Se isso é o que Deus contempla em nós, a nossa vida como um todo, então considere que tudo que você faz deve ser uma adoração a Deus, a verdadeira entrega. Então você vai falar, eu vou ler. Então, leia adorando a Deus. Como? Boas leituras, na escolha certa do que você vai ler. Eu vou assistir um filme. Então adore a Deus assistindo esse filme. Faça uma boa escolha do seu filme. Não fique lá enchendo a sua mente de tranqueiras, de lixo. Porque é isso que vai influenciar a sua vida. A Bíblia diz que a nossa vida é direcionada por aquilo que a gente vai falar. E aquilo que a gente vai falar é do que o nosso coração está cheio. Então, se estiver cheio de tranqueira, a nossa vida vai ser o quê? Tranqueira, lixo. Existem estudos na PNL, né? No coach, por exemplo, que quando a gente toma essa direção da PNL, das questões neurológicas, que mostram que aquilo que você absorver no primeiro momento que você acordar, é o que você vai colher no seu dia. Então, às vezes, as pessoas acabam de acordar, pegam o celular e começam a ver tranqueira, notícias ruins, começam a ver, falar mal da vida de um, da vida do outro, dentro do celular. Isso você está criando e trazendo para você, naquele momento, sinapses neurológicas negativas. Então, a tendência é que você passe aquele dia irritado, que você tome as piores decisões, porque você vai ficar com a mente confusa. Então, se você, nos primeiros momentos, ao acordar, consegue fazer, por exemplo, né, um devocional, ouvir um louvor, ler uma palavra de Deus, o seu dia já se torna positivo. Você vai levantar mais paciente, tendo atitudes, né, mais louváveis, porque você criou, logo ao amanhecer, as sinapses positivas na sua mente. E até complementando, né? Eu trouxe algumas passagens aqui, e até para a gente só deixar bem conceituado, né? Falar o óbvio, né? Por mais que a gente já falou, mas o que eu gosto de fazer isso, né? Vocês sabem, né? A palavra adoração, ela tem uma origem que ela significa reverência, beijar a mão de alguém. Então, vocês já viram nos filmes antigos, né? Não antigos, medievais, que se tinha não é mania, como que é o nome? Costume, obrigado. De beijar a mão, às vezes, do rei, como reverência, né? Como um senhor, né? Então, a adoração, ela vem dessa raiz de reverência. Então, como foi falado... Adoração é honra, né? Você dá honra. Isso. Então, por exemplo, eu não preciso nem ir lá na época medieval para encontrar isso. Quem tem bisavô, avô, os seus pais, por exemplo, viveram esse momento. De chegar para o avô, dar a mão e beijar, literalmente, aqui, né? Aqui em cima da mão, e pedir a bênção do avô, porque é honroso, né? E a gente liga isso à adoração como? Porque a adoração é honra.
É você honrar alguém a tal ponto de se curvar, de se entregar, né? E se humilhar diante daquela pessoa, daquele ser. E aí fazendo um nexo com um outro texto aqui de Êxodo 35, versículo 31 diz assim, ó: Deus o encheu com o seu espírito e lhe deu inteligência, competência e habilidade para fazer todo tipo de trabalho artístico. Ou seja, o que eu acredito, né? E o que eu vejo? Que nós adoramos com tudo aquilo que Deus nos entregou. Uma inteligência, uma habilidade. Ou seja, se eu tenho uma habilidade em finanças, por exemplo, eu posso adorar a Deus nas finanças. Se Deus às vezes te deu uma habilidade de, sei lá, esporte, você pode adorar a Deus com esporte. Se Deus te deu o dom de canto, você pode adorar a Deus cantando. E aí, em tudo que envolve um conhecimento e algo artístico, e eu acredito que a arte está muito vinculada com a adoração, se feito da forma correta. E a nossa igreja, ela valoriza muito isso, né? Com a pastora Renata, com os teatros, a própria dança, o próprio louvor, os esportes. Mas não só isso, em tudo que a gente faz, até fazendo uma comida, que é algo... No servir, no ofertar. Sim. Porque às vezes as pessoas pensam que estão sentadas e falam, mas o que eu vou fazer para adorar? Quando você entrega o seu talento, traz o seu dom para servir, você já está adorando a Deus. Porque você está fazendo uma entrega. Agora, quando você está no seu serviço, trabalhando, você está na sua escola, estudando, quando você entrega o seu melhor, a sua capacidade, a sua forma de pensar da melhor maneira, você está adorando a Deus. Porque você está preservando e você está dando honra àquilo que o Senhor entregou para a sua capacidade mental, exatamente, para o seu corpo físico, para as suas questões emocionais. Exatamente. Então adore com a sua vida. É basicamente isso. Então, aí eu termino dizendo aquela questão que eu comecei. A melhor forma de você expressar a adoração verdadeira a Deus é com a sua vida. Não é com a leitura da palavra, só dizendo, eu vou ler a palavra para o meu amigo. Mas aí ele olha para você e fala assim, mas para ser crente como você, eu prefiro não ser. Porque você e o mundo andam junto. Você e as pessoas erradas são iguais. Então, por que eu vou virar crente, ou vou escutar essa palavra que você me traz, se a sua vida não condiz com o que você está pregando, com o que você está levando? Então, a expressão melhor para explicar a nossa maneira de adorar é a nossa própria vida. Aquilo que eu faço, que eu penso, que eu ouço, que eu toco, que são os órgãos do sentido, são os caminhos que eu tenho para adorar a Deus. Então não é só cantando, não é só louvando e pegando o microfone e fazendo um louvor. Eu posso subir, entregar um louvor e não estar adorando ao Senhor. Sim, sim. E aí uma pergunta, né, que a gente tem aqui também existe alguma forma de eu me preparar? Existe alguma dica ou coisas práticas de como eu posso me preparar para uma vida de adoração? Ou para eu adorar de alguma forma? Bom, eu começo sempre pelo dia. Porque a maneira que você levantar é que vai gerar e vai gerir o seu dia. Então, a maneira ideal é que a gente acorde adorando ao Senhor, buscando a presença de Deus. Às vezes a gente fala assim, mas eu não estou com força nem para orar, para falar com Deus, eu estou sem força para isso. Então, reflita sobre Ele. Quem é o Senhor na sua vida? O que é o Senhor para você? O que Ele significa para você? Quando você tem uma pessoa que você gosta muito, talvez seu pai, sua mãe, seu avô, quando você vai falar algo para ele, você vai dizer, eu te amo. Pai, você é a pessoa especial da minha vida, né? Mãe, o que seria da minha vida sem você? São formas de honrar e de expressar o nosso amor por uma pessoa, pela nossa família, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelo avô, pela tia, pelo amigo. Agora, qual é a sua forma de entregar a palavra da verdade do seu coração para Deus, para expressar o seu amor por Deus? Então, quando você começa aí fazendo isso pela manhã, você já vai abastecer o seu corpo, a sua alma e o seu espírito com as coisas de Deus. A gente já está chamando o Espírito Santo para direcionar aquele dia. E a partir daí, é sempre que possível, a gente pode adorar o Senhor em todo o tempo. Eu não preciso estar ajoelhando, porque nem em todo lugar a gente pode ajoelhar. Eu não preciso estar, Deus, Senhor, eu vim aqui para te adorar, falando dele o tempo inteiro. Mas na minha mente, eu, Senhor, obrigada porque eu consegui levantar. Eu estou dirigindo, eu estou orando ao Senhor. Deus, obrigada por esse dia. Senhor, eu estou podendo enxergar
tudo à minha frente. Isso é um dom que o Senhor me deu, isso aqui é um cuidado do Senhor com a minha vida. Então, do trajeto que eu faço de casa para a igreja ou para o meu trabalho, eu vou conversando com o Senhor, porque é uma conversa que a gente tem com o Pai. Não precisa ter formalidade. Não né? preciso de formalidade com Deus. Então, quando eu estou almoçando, eu olho para aquele prato de comida e, Senhor, obrigada, porque tem tantas pessoas que não têm essa comida. Então, é uma forma de adorar ao Senhor, de dizer obrigada a Deus. Aí passa a tarde, daqui a pouco vem alguém com uma água para te servir, alguém para trazer um lanchinho para você. Eu lembrei de você, está aqui. Aquele momento eu já começo a pensar aqui, Deus, obrigada por essa vida. É muito comum a gente fazer isso aqui na igreja. A pessoa te serve uma água, a pessoa está ali na porta cuidando dos carros, olhando ali, a segurança está ali, o outro está fotografando. É o momento de olhar para Deus. Deus, muito obrigada pelo que o Senhor fez. Porque o Senhor trouxe aquela pessoa para me ajudar. Tudo a gente pode adorar o Senhor. Em tudo. Aí eu vou dormir, Senhor, vou te agradecer por esse dia. Eu olho para minha família deitada na cama ali. Obrigada porque vencemos mais um dia. Obrigada, Senhor, porque nós temos essa conexão e o Senhor nos permitiu viver mais um dia juntos. Eu posso passar o dia adorando, sem necessariamente estar ajoelhada, estar dentro da igreja. Mas são caminhos que a gente encontra para adorar. Agora, de forma mais formalizada mesmo, né? De uma forma mais formal, é aquela que a gente vai pegar a leitura do devocional da Bíblia. Porque isso é importante? Porque eu só posso guerrear com armas. E a minha arma é a palavra de Deus. Contra as trevas, contra os inimigos, para expulsar demônio, você precisa conhecer a palavra de Deus. Então, se eu não me preparo, eu não tenho ferramenta. Aliás, até tenho a ferramenta, eu tenho a Bíblia aqui do lado. Mas se eu não ler, eu não sei como usá-la, como manusear. E aí, a hora que eu precisar usar a arma da fé, eu não sei como usar. Então, eu preciso me preparar para isso. Então, a outra forma é orar, a outra forma é ler a palavra de Deus, vir para os cultos, buscar a palavra de Deus, porque Deus diz que nós vamos aprender essa palavra por ouvi-la. E ela vai nos libertar. Então, eu preciso ter um canal para ouvir a palavra de Deus. E se utilizando dos órgãos do sentido, isso é muito importante. Ler, porque quem é visual precisa ler. Quem é auditivo precisa ouvir. Né? Quem tem sensibilidade, é mais sensitivo, precisa tocar. Então, ele vem para o culto, ele é tocado por uma oração. Ele é tocado por um abraço. Quantas pessoas entram aqui e falam para a gente assim, eu fiquei nesse ministério por causa do abraço que o apoio ali, alguém do apoio deu. Por alguém que estava no estacionamento deu. Esse que está abraçando, ele está fazendo o quê? Adorando a Deus. E aquele que está recebendo, está se privilegiando do quê? Da adoração de outra pessoa, da vida de outra pessoa. Então, são essas formas que a gente tem mais formal de adorar e se conectar, né? Nós não podemos andar com energia espiritual sem a conexão com o Pai. É a mesma coisa que você querer ligar instrumentos e não ter uma tomada com energia. Você não vai ligar instrumento. Então, para buscar essa energia espiritual que nós precisamos, cada dia nós precisamos abastecer. Um carro elétrico, ele não anda se você não carregar a bateria. Vocês que têm celular, vai usar a bateria, pode durar 8 horas, 12 horas, sei lá, exageradamente, mas uma hora você vai ter que conectar na tomada e botar energia lá, carregar isso aí, para poder usar. A nossa vida com Deus, a nossa vida espiritual é a mesma coisa. Se a gente não tiver conexão diária de abastecimento dessa energia espiritual, a gente daqui a pouco está sem energia. Sem energia, a gente se torna um alvo fácil para o inimigo atacar. Sim, e até pegando o gancho, né, se a senhora puder até explorar um pouquinho melhor, que tem a ver com a pergunta, que é, qual que é a importância e os efeitos da adoração na minha vida, né? Falando até, né, dessa energia, de recarregar, mas como que a senhora conceituaria melhor isso? Adorar, no caso da importância, é porque eu mostro para Deus a minha entrega. Eu reconheço o poder que Ele tem sobre a minha vida. Eu reconheço que Ele é o único caminho e a verdade. Eu reconheço que é só através dEle que eu tenho tudo que eu tenho. Que aquilo que eu tenho seja casa, seja carro, seja família, seja um ministério, seja cadeira, seja comida, vem dEle. Então, é importante adorar, por quê? Porque eu mostro para Deus, na minha adoração, eu estou sendo humilde o suficiente para mostrar a Deus que eu reconheço que Ele é o meu Senhor e que dEle vem todas as coisas para mim. Então, quando eu me entrego para adorar, eu estou apresentando a Deus um coração grato. Né? Se o contrário, né? A desvantagem disso é que eu não vou ter conexão com Deus. E quem não tem conexão com Deus, uma hora vai encontrar o caminho das trevas. E ele é tortuoso e leva para a morte. Né?
conexão com o Pai leva para a vida. Sim. Tem uma pergunta aqui que fala assim, ó: Deus coloca o desejo e a sede de adoração em nosso coração? Olha, em algumas pessoas, imediatamente sim, mas tudo depende do quê? Do livre-arbítrio. Né? Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele não invade o seu coração se você não quiser. Por isso existem pessoas que vão fazer uma entrega, eu fui uma pessoa assim, fiz uma entrega muito rápido, sem questionar, sem ficar fazendo perguntas, eu aceito as coisas de Deus. Mas existem outras pessoas que são resistentes, então essa questão de adorar, se eu vou ter vontade, não, isso não é vontade, você tem que começar. Às vezes, como uma regrinha, você vai colocar como uma imposição para você, como uma determinação para você mesmo. Mas Deus não vai te levar a fazer isso impulsionado, porque Deus, senão você seria uma marionete na mão dele. E Deus não quer que ninguém o sirva ou o busque pelos seus próprios interesses, forçado ou obrigado. Então, isso é livre. Mas, quando a gente insiste e pede para Deus, Deus, me ensina a te adorar, Deus, abre meu coração para essa adoração, é óbvio que Ele vai facilitar todas essas coisas para a gente, né? E eu acho que isso tem muito a ver com um louvor, né? Que fala assim: fere o meu coração com uma ferida por ser... Ou seja, é um clamor meu. Eu estou desejando por isso. Quando você pede, Ele vem, aí Ele entra não, e faz se eu o que não precisa. quiser, mas eu estou clamando por isso. Eu peço a Deus sempre assim, que eu não passe diante de Ti, ó Deus, um fio de cabelo. Mas que eu esteja embaixo da Tua vontade soberana. A minha, eu destituo, eu anulo. Eu não quero viver pela minha vontade. Eu te autorizo, Espírito Santo, a me ensinar as Tuas verdades, a Tua vontade, porque é essa que eu quero viver. E isso nos mostra como nós somos dependentes de Deus. Até para adorá-lo, a gente fala: Senhor, me ajuda, porque às vezes eu estou desapercebido, eu estou distante, eu estou... Porque, pensa o seguinte, quando você vai expressar amor por alguém, até pelo pai, pelo marido, pelo namorado, pelo marido, o que você acaba fazendo? Não tem gente que vai com muita facilidade e não tem gente que vai com muita dificuldade? Que é até duro, parece, às vezes fala assim, é um ogro, né, grosso. Sim. Mas a pessoa às vezes quer fazer uma entrega e não consegue. E aí a gente precisa trabalhar alguns aspectos emocionais e psicológicos para poder mudar isso. Com Deus funciona na mesma coisa. Às vezes a gente vai aos trancos e barrancos com Deus, porque a gente não sabe. E aí a gente, em vez de conversar de uma forma legal com Deus, toda já pronta, a gente não consegue. Porque a gente é falho, a gente não tem essa comunicação plena e perfeita. Por isso que a gente tem que conversar com Deus. E à medida que você aprende a conversar, você vai criando intimidade com Deus. E na intimidade, na presença de Deus, Ele vai te moldando para que você fique mais maleável até falar com Ele. Sim. Mas no começo, faz do seu jeito, filho. Oh Deus, eu estou aqui, eu preciso do Senhor. Oh Deus, está legal. Essas linguagens jovens, eu não sei muito. Mas aí, não sei que maneira você vai conversar com Deus, né? Não sei. Mas lembrando que Deus é algo tão especial, uma pessoa tão especial na nossa vida, que a gente deve ser educado com Ele, né? Velho, vou chegar, velho, não vou falar com Deus assim? Não dá. Os jovens falam entre si. Não é honroso, né, também, né? Não é honroso, porque nós não temos que honrar a Deus, né? Nos submeter a Ele. Como é que eu vou falar com alguém que eu submeto, que eu honro? Velho, mano. Entendeu? Existem linguagens que a gente precisa abolir da nossa vida, porque é a linguagem do mundo, é a linguagem comum. E você não é comum, você é uma pessoa especial nas mãos de Deus. E Ele te criou de forma especial. Então, se você é especial, não é comum, você não deve fazer o que todo mundo faz. Porque todo mundo pode fazer, mas não significa que é o certo. Sim. E aí chegou uma pergunta aqui também: como inspirar outras pessoas a adorar? Com a minha vida. Adorando. Adorando. Olha, se eu faço a minha entrega, vamos supor no meu caso, existem algumas maneiras de eu fazer uma entrega e inspirar pessoas. Primeiro, pegando o microfone e vindo cantar, louvando ao Senhor. As pessoas vêm, ficam admiradas com aquilo e podem querer repetir aquilo, porque nós aprendemos por repetição. Sim. Né? E ficamos preparados através de várias repetições. É assim que é o aprendizado humano. Ou então, de que outra maneira eu posso expressar isso? Aliás, em vez de eu responder, eu ia te perguntar: Vitinho, de que maneira, por exemplo, você poderia expressar isso na sua vida? Como eu posso inspirar pessoas? Eu vou responder isso até o fim. Mas eu quero entender, como é que vocês veem o que é inspiração? Bom, eu acredito que inspiração
é você ver uma pessoa como um espelho, assim, que você queira se tornar Correto. uma pessoa. Correto. Então, acho que formas de você inspirar a pessoa, se você já honrando o Senhor, fazendo algo que agrade ao Senhor, se a pessoa já estiver alinhado com isso, já acredito que já vai ser algo que vai inspirar. Então, Inspirar, lembre sempre assim, inspirar é algo que dá crescimento, porque eu posso inspirar para o lado mal, exato. para o por lado isso que- ruim, né? Que aquilo que eu faço inspira pessoas ao crescimento, isso é bom. Então, como eu inspiro pessoas, mostrando a ela que se eu conseguir, ela também pode conseguir. Exato. Se eu conseguir conexão com Deus, estando depressiva, mal sabendo conversar com Deus, outras pessoas que passam por isso também vão conseguir. Então, quando você inspira no seu trabalho, com a sua fé, com a forma com que você trabalha, com a sua honestidade, por exemplo, com a sua fidelidade às pessoas, isso é inspiração. Porque é meu estilo de vida que vai inspirar outras pessoas. Então, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente está levando como fonte de inspiração para outras pessoas. Por isso, o nosso cuidado, vocês que são jovens, com esses youtubers, né, da vida, essas formas de você ser seguidor desse, seguidor daquele. Você conhece a vida dessa pessoa? Para você ficar lá aplaudindo? Você tem que aplaudir, honrar o Senhor. Agora, aquilo que é humano, tome cuidado, porque o nosso coração é enganoso. E às vezes nós estamos sendo massa de manobra de outras pessoas, para o bem próprio. Então, as pessoas que têm os seus seguidores ganham dinheiro com isso. Já começa por aí. Eu não quero nem me aprofundar nisso, mas já começa por aí, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, não que as pessoas sejam ruins porque elas fazem isso. Não. Mas a gente precisa saber quem a gente vai seguir. Porque eu aqui na igreja, desde quando eu entrei a minha vida ministerial, eu sempre aprendi, cuidado com quem põe a mão na sua cabeça. Porque eu não sei o que ela está carregando, que energias ela está trazendo, que vida com Deus ela está levando. Será que ela está servindo a Deus, a Mamon, ao diabo? Quem que ela está servindo? E vai pôr a mão na minha cabeça, fonte de energia, me passando tudo aquilo? Então, a gente precisa ter esse cuidado com quem a gente segue, o que a gente canta, né, o que a gente fala, é a mesma coisa. Então, a nossa vida honra o Senhor, não esqueça. Sim, acho que a gente inspira pelo exemplo, né? E o contrário também, né? Né? Acho que no meu começo, eu não sabia o que era adoração, eu não sabia como adorar. Então eu olhava para pessoas, eu tenho, né, eu lembro nitidamente, isso para mim é muito nítido na minha cabeça. O bispo ele geralmente sentava lá atrás, né? E aí eu lembro que eu ficava do lado dele, porque eu queria entender como que era. Eu estava novo, eu não sabia como fazer. E hoje eu acredito que a minha vida é inspiradora e é um ciclo. Repetição. Né? É um ciclo. É um ciclo, porque é comportamentos, né? Sim. Pode ver que existem filhos criticam pais, mas fazem as mesmas coisas. Quando casar, vão estar fazendo as mesmas coisas. Sim. Padrões de repetição. É. E a gente precisa saber o que eu vou repetir. O que é bom ou o que é ruim? Sim. Né? Então, os padrões de repetição. A gente aprende por padrões de repetição. Então, repetir, fazer determinadas coisas, me leva a me aperfeiçoar naquilo. Para o bem ou para o mal. Né? Uma pessoa que tende a falar mentiras, e ela fica perfeita nisso, ela se aperfeiçoa nisso repetidamente, ela fica um belo mentiroso. Mas a Bíblia diz o que a respeito disso? Que os mentirosos não herdarão o reino do céu, né? E quem mente é filho do diabo, e não de Deus. E quem é filho do diabo vai para o inferno. Olha só. Parece uma coisa simples, né? Mas é muito sério. Sim. E até essa questão, né? Acho que a senhora até falou que não sabia muito bem o que estava fazendo, né? Naquele momento do altar, ajoelhada. E às vezes a gente tem que ir assim, mesmo não sabendo muito. Não sabendo muito, mas dando passos. Glória, aquilo porque faz bem. eu lembro de eu levantando a mão, porque o bispo levantava, eu não sabia o que era. Mas depois eu fui entendendo o que era. Então vamos mais longe. Pode ser que vocês tenham vergonha até de orar. E há uma pergunta aqui. Não é? Como vencer as vergonhas? Então, a vergonha de orar, né? Acontecia isso. Imagina, eu tenho meu perfil conforme. Então, para mim, isso era muito difícil. Fazer alguma coisa que me expunha. Que tivesse que orar alto, os outros vão ficar escutando o que eu vou estar falando. Só que quando eu olhava as pessoas fazendo, aquilo dava uma vontade de fazer. Como falar em línguas, né? E eu achava bonito. Mas eu falava assim, mas vai ficar gritando agora para todo mundo ficar ouvindo isso?
Mas quando você vai fazendo conexões com Deus, Ele vai tirando isso de dentro de você. Essa vergonha vai acabando quando você começa a fazer. Talvez a primeira vez você faça isso com timidez. Vou te dar um exemplo. Eu morria de vergonha e não tinha jeito de dar beijo na minha mãe. Não fomos acostumados a dar beijo na mãe. E meu pai já beijava, mas a minha mãe eu não conseguia. Eu tinha uma trava com relação a isso. Sabe quando eu fui desbloquear isso? Quando eu casei, depois que eu casei, que eu comecei a entender o valor, dar mais valor à minha mãe. E eu falava, eu precisava quebrar essa barreira. E a primeira vez que eu fiz isso, gente, foi uma coisa engraçada. Eu falei, é hoje. Eu decidi que vai ser hoje que eu vou dar um beijo na minha mãe. É assim que você vai fazer. Mas você vai decidir que é hoje que você vai acabar com essa vergonha. Você vai orar alto e assim seja como for. Eu decidi naquele dia que eu ia beijar a minha mãe. Imagine daqui, da Zona Oeste, a Zona Norte, pensando o que eu ia fazer para quebrar isso, como eu ia beijar minha mãe. Uma coisa simples, né? Mas quando a minha mãe abriu o portão, ela fez a beijo. Ai, vocês chegaram, cheguei. Eu fui assim, meio desconcertada. Jaine, fica em pé. Fica em pé. Ah, não, Jaine não pode. Vem cá, fica aqui. Ela tá, não, vai que eu aperto ela ali, né? A minha mãe estava aqui, foi para cumprimentar. Eu fiz o seguinte, ó, ela deu a mão para cumprimentar. Eu, em vez de cumprimentar, eu peguei nessa mão, fiz assim, ó. Peguei nela e fiz assim e saí. E rapidinho fui lá para o fundo, nem esperei a reação. E a minha mãe ficou parada, no portão, parada assim, como se dizia, o que está acontecendo? E eu não comentei o assunto, eu não falei sobre o assunto. Ela também não falou nada. Só que toda vez que eu passava a entrar agora na casa, eu fazia isso. Hoje é normal. E não fazer é que é estranho. Entendeu? Mas não foi fácil a primeira vez quebrar essa barreira. É como você pedir perdão com alguma coisa feia que você fez, algo que você fala, caramba, por que eu fiz isso? Mas você tem que aprender a pedir perdão. A primeira vez você pode olhar para a pessoa e falar, perdão, me desculpa, desse jeito. Mas não porque você não queira pedir perdão, mas é porque você não tem o jeito certo ainda de fazer isso. Mas à medida que você habitua a fazer, por repetição, você vai ficar bom naquilo que você faz. É um treino isso. Sim. E pensando no tempo de hoje, né, dessa geração, os jovens, qual que é o conselho sobre adoração que a senhora daria para os jovens? Só para a gente encerrar aqui e viver um momento de adoração aqui no final. Olha, jovem tem mania de questionar muitas coisas, né? De querer entender muitas coisas. E o mundo espiritual não é algo explicável, o tempo todo, autoexplicável. Se você quer viver de fato uma adoração plena com Deus, você tem que acreditar nele, a primeira coisa. Convidá-lo para entrar na sua vida de tal maneira que não dando a liberdade para ele sair. Dizendo, pai, haja o que houver, fica aqui comigo. Haja o que houver, me segura e não me deixa ir para outro lugar. E acreditar. Porque só assim você vai poder viver o extraordinário de Deus. Tem coisas que talvez você venha para a gente, vai para o pastor Akira, pastora Jaine, fazer perguntas que talvez a gente não tenha respostas. Mas a gente tem que fazer uma escolha. Ou eu escolho acreditar, sim, ou eu viver uma vida cheia de dúvida, enroscada, enrolada, em dificuldade, porque eu resolvi não acreditar. Pelo sim ou pelo não, é melhor a gente confiar e ver o que Deus faz. E Ele faz. E a gente não se arrepende de confiar nele. Sim. Então, o meu conselho para que permaneça e viva em uma vida de adoração é confiar, fazer os treinos diários, colocar isso como uma meta de vida, como uma rotina, adoração constante ao Senhor. Talvez por obrigação nas primeiras vezes. E mais importante, talvez você esteja aí sentado, não se sentindo digno de buscar o Pai, de adorar a Deus. Mas toda vez que você olhar para você no espelho, pense o seguinte, foi Deus que me fez. E Ele escolheu você. Ele poderia não ter feito você. A sua vida poderia não existir. Mas Ele, além de escolher, Ele te deu vida e você está aqui. Então acredite que Ele te ama o suficiente para te tornar um adorador. Porque eu não nasci adoradora. Você não nasceu adorador, Jaine não nasceu adoradora. Isso foi uma construção de Deus na nossa vida a partir do momento que a gente diz, Senhor, entra na minha vida, no meu coração, faz morada e escreve meu nome no livro da vida. Parece que é só para a salvação isso. Isso é para a salvação. Mas quando a gente faz esse convite especial para o Senhor,
Ele entra de tal maneira que Ele nos ensina tudo o que nós precisamos. Até qual é a melhor forma de adorar. E quando eu não tiver forças, Ele vai me dar forças para adorar. Sim. É isso. Amém. Muito obrigado pelo bate-papo. Vamos fazer... Aplauda ao Senhor. Eu que agradeço. Chegou muitas perguntas ainda. A gente vê se a gente faz um segundo round depois, uma segunda conversa, um segundo bate-papo. Chegou bastante pergunta aqui depois, mas perguntas pertinentes. Nem que a gente faça uma caixinha de perguntas no Instagram, não sei. Pode fazer uma caixinha de perguntas, eu respondo. Legal. Então... Eu respondo, dou retorno. Entendeu, gente? Pode fazer, a gente monta, vocês têm um WhatsApp, alguma coisa assim, Sim. vai respondendo, não tem problema. Legal, porque é um tema muito importante, né? E até uma mensagem final que eu queria trazer aqui, que seria João 4, né? O Sampa, na verdade, falou sobre isso. E eu acho que essa é a mensagem de Deus para nós, né? Que Ele fala assim, ó, mas virá o tempo e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Esses são os que o Pai o procura. Ou seja, o Pai está procurando por adoradores, não por adoração necessariamente. Quem precisa de adoração somos nós, porque adoração por adoração, o Senhor já tem no céu o tempo todo. Os anjos estão lá adorando o Senhor, né? Mas eles estão, olha que importante, olha que, e eu ministrei um pouco isso na quinta-feira sobre, né? Olha que loucura, o Deus que está no céu, Ele deseja pelos filhos, pela presença dele sobre os filhos. E quando a gente fala dessa procura, a gente tem que pensar o seguinte: se Deus está falando isso, é porque não é fácil achar. E aí, será que quando Ele olha para a terra, tem um sinal aqui subido dizendo, olha lá, essa aqui é uma adoradora? Né, Senhor, o olhar de Deus para a minha vida, me enxerga um adorador? Sim. É isso que a gente tem que parar e pensar, né? E que aqui na Plenitude seja um lugar onde o Pai encontra adoradores. Amém? Amém? Não, acho que vocês não entenderam. Que o Senhor encontre na Plenitude verdadeiros adoradores. Amém? Amém. Fique de pé, vamos louvar ao Senhor. Feche seus olhos. Começa a buscar a presença de Deus neste lugar agora. Começa a se conectar com Deus. Começa a buscar pelo Espírito Santo.